E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A movimentação do mercado da bola acaba de ganhar um novo capítulo que promete estremecer os corações tricolores e, ao mesmo tempo, colocar fogo nas redes sociais, com torcedores divididos entre a incredulidade e a expectativa. O nome de Jefferson Júlio Soteldo Martínez, jovem talento venezuelano do Fluminense, começou a circular com força entre rumores de transferência. E o que parecia improvável agora toma contornos cada vez mais concretos. Soteldo, que conquistou a admiração do público carioca por sua velocidade, dribles curtos e capacidade de criar jogadas inesperadas, se vê no centro de uma especulação que envolve não apenas uma mudança de ares, mas também uma possível desestabilização no próprio elenco tricolor. A torcida se agita nas redes sociais, alguns questionando se seria uma espécie de traição esportiva, enquanto outros tentam racionalizar que o futebol é feito de oportunidades e que o jogador está apenas seguindo sua carreira. A repercussão não se restringe ao Rio de Janeiro, pois torcedores de outros estados começam a imaginar como essa possível transação poderia impactar confrontos futuros, rivalidades e até mesmo o planejamento estratégico dos times envolvidos. Entre análises técnicas e palpites apaixonados, o clima de especulação cresce a cada hora e todo movimento de Soteldo fora de campo é observado com lupa. As conversas envolvendo Soteldo e o Palmeiras ganham força não apenas por conta da qualidade reconhecida do jogador, mas também pelo histórico do clube paulista em buscar jovens talentos que possam agregar imediatamente ao elenco, criando uma combinação perigosa de juventude e experiência. O fato de se tratar de um atleta que desempenha funções cruciais, tanto como meia quanto como ponta esquerda, aumenta ainda mais a atenção, já que a versatilidade do venezuelano poderia preencher lacunas importantes no setor ofensivo alviverde, sem contar que sua criatividade e capacidade de decisão rápida em campo o tornam um ativo altamente valorizado. Para muitos especialistas, a simples especulação de um acerto entre Soteldo e o Palmeiras gera debate sobre a estratégia do Fluminense em segurar ou liberar talentos que despertam interesse de clubes de maior porte financeiro. Alguns torcedores interpretam o possível negócio como uma traição ao tricolor, enquanto outros tentam enxergar o lado profissional do atleta, que busca novos desafios e visibilidade internacional. A movimentação mexe também com o psicológico dos jogadores do próprio Fluminense, que precisam lidar com a possibilidade de perder um colega que exerce papel relevante em jogadas de transição e construção de ataques. O mercado da bola, como sempre, transforma rumores em narrativa palpável. E neste caso específico, Soteldo se torna protagonista de uma história que mistura futebol, emoção e especulação. Entre os bastidores e as primeiras notícias que vazam sobre a possível transferência, surgem imagens, comentários de jornalistas esportivos e análises táticas que alimentam ainda mais o burburinho. Cada tweet, postagem ou comentário em sites de esportes se transforma em combustível para teorias sobre como o jogador se encaixaria no time paulista e o impacto que teria no elenco do Fluminense. A torcida carioca, por sua vez, se divide entre o descontentamento e a tentativa de entender os motivos do jogador
questionando se o Fluminense está realmente disposto a abrir mão de um talento que combina velocidade, visão de jogo e capacidade de finalização. Especialistas ressaltam que Soteldo tem características que poucos atletas nacionais ou estrangeiros conseguem reproduzir com consistência, tornando-o um jogador raro no cenário brasileiro. A repercussão não é apenas esportiva, mas também midiática, já que canais de TV, blogs e portais especializados analisam cada detalhe, cada rumor, cada movimentação de empresários e dirigentes que possam indicar que a negociação caminha a passos largos. A especulação cria um cenário onde o futebol deixa de ser apenas jogo e se transforma em novela, com torcida envolvida emocionalmente e clubes observando atentamente os impactos financeiros e esportivos. No meio desse turbilhão, Soteldo se encontra no epicentro de uma narrativa que vai além das quatro linhas. Outro ponto que aquece ainda mais a especulação é o histórico de transferências do Palmeiras, que nos últimos anos se mostrou um clube ousado, disposto a investir em jovens promissores com potencial de retorno tanto esportivo quanto financeiro. O fato de Soteldo ser um jogador de destaque no Fluminense faz com que qualquer aproximação ganhe contornos de notícia bombástica, capaz de movimentar redes sociais, fóruns e grupos de discussão. Os torcedores paulistas, animados, já começam a imaginar como seria ver Soteldo vestido de verde e branco, criando jogadas decisivas, arrancando dribles e participando de partidas de alto nível no campeonato nacional. Enquanto isso, a torcida do Fluminense vive uma mistura de ansiedade e receio, temendo que a saída de um atleta tão importante possa afetar a dinâmica do time em momentos cruciais. As especulações também envolvem possíveis valores de transferência, bônus por performance e estratégias contratuais que poderiam convencer o jogador a aceitar o novo desafio, tornando a narrativa ainda mais complexa e cheia de nuances. O mercado da bola, como sempre, se mostra imprevisível, e em meio a tantas informações desencontradas, a figura de Soteldo se transforma em um verdadeiro catalisador de debates acalorados entre torcedores, jornalistas e especialistas esportivos. Os rumores ainda ganham força quando se considera a repercussão internacional que um jogador como Soteldo pode gerar. O jovem venezuelano, além de atuar em alto nível no Campeonato Brasileiro, também desperta interesse de clubes de outros continentes, o que aumenta a pressão para que decisões rápidas sejam tomadas. A movimentação especulativa é acompanhada de perto por olheiros, empresários e dirigentes, todos atentos ao desenrolar de negociações que poderiam definir o futuro de um talento promissor. Para os torcedores, cada notícia é analisada detalhadamente, cada vídeo de jogada viraliza e se transforma em argumento para discutir se o atleta deveria permanecer no Fluminense ou aceitar o desafio do Palmeiras. A situação cria um cenário carregado de emoção, tensão e expectativa, lembrando que o futebol moderno mistura paixão, estratégia e negócios, muitas vezes dificultando separar sentimentos de decisões profissionais. Entre apostas, palpites e análises técnicas, Soteldo se mantém como protagonista de um rumor que promete marcar época, transformando a especulação em conversa cotidiana entre fãs e especialistas. E, como não poderia deixar de ser, o debate sobre lealdade e compromisso com o clube se torna inevitável.
Para muitos torcedores, a ideia de ver um jogador em quem depositaram expectativas, aplausos e admiração mudando de camisa para atuar por outro time rival ou de destaque em outro estado mexe com o emocional e acende discussões sobre ética, profissionalismo e ambição. Enquanto alguns defendem a liberdade do atleta em buscar oportunidades, outros enxergam um possível rompimento de vínculo afetivo com a torcida, interpretando a situação como uma espécie de traição esportiva. A especulação sobre Soteldo no Palmeiras, portanto, vai além de números, estatísticas ou habilidades técnicas. Ela toca na alma da torcida. Provoca debates apaixonados e movimenta a narrativa de futebol como espetáculo e drama. A cada nova informação, a história se transforma, gerando novos cenários e possibilidades que mantêm todos atentos, ansiosos para descobrir se o rumor se confirmará ou se ficará apenas no campo da imaginação. Mas, enquanto isso, o nome de Soteldo já se consolidou como um dos assuntos mais comentados do momento, provocando discussões acaloradas e dividindo opiniões com intensidade. Enquanto os rumores sobre Jefferson Soteldo se intensificam, começam a surgir especulações sobre como o Fluminense poderia reagir caso a transferência para o Palmeiras se concretize. E isso movimenta não apenas o mercado da bola, mas também o clima interno do clube carioca. A diretoria do Tricolor, conhecida por tentar equilibrar talentos jovens e experientes, precisaria agora lidar com a possibilidade de perder um jogador que não apenas desempenha funções ofensivas fundamentais, mas também representa uma esperança de projeção internacional. Para os torcedores, cada notícia de aproximação do Palmeiras é um choque, pois Soteldo se tornou um símbolo de criatividade e dinamismo em campo, capaz de decidir jogos em momentos cruciais com sua velocidade e visão de jogo. A especulação também levanta questões sobre o planejamento tático. Quem assumiria a responsabilidade de criar jogadas e manter o ritmo ofensivo do time caso Soteldo saia? Entre análises técnicas e palpites apaixonados, a narrativa se fortalece, transformando cada atualização em motivo para debates acalorados nas redes sociais, fóruns e grupos de torcedores. A situação é complexa, pois envolve não apenas a ambição do atleta, mas também a estratégia financeira e esportiva do Fluminense, que precisa ponderar entre manter uma estrela ou aceitar uma proposta vantajosa. Do lado paulista, a torcida do Palmeiras observa com entusiasmo e esperança cada rumor sobre a chegada de Soteldo, imaginando como o venezuelano se encaixaria no esquema de jogo do clube. A versatilidade do jogador, capaz de atuar como ponta e meia, é um ponto de destaque, pois poderia permitir ajustes estratégicos durante a temporada sem comprometer o equilíbrio do time. A especulação sobre valores de transferência, possíveis bônus por desempenho e contratos de longo prazo alimenta o entusiasmo e também provoca discussões entre especialistas, que tentam prever como a chegada do atleta impactaria confrontos diretos e a disputa por títulos. A ansiedade é visível, não apenas nas redes sociais, mas também nas transmissões esportivas, onde comentaristas analisam cada jogada histórica de Soteldo para entender o potencial de sua adaptação ao novo clube. Cada vídeo, cada estatística, cada comentário de ex-jogadores e treinadores se transforma em argumento para defender ou criticar a negociação, criando um clima de expectativa que mantém fãs de ambos os clubes grudados às notícias. A especulação, portanto, não é apenas sobre a transferência em si, mas sobre todo o impacto esportivo, emocional e estratégico que Soteldo representaria caso escolha vestir verde e branco.
Enquanto isso, os jornalistas especializados em transferências reforçam que o processo não é simples e que negociações envolvendo jogadores de destaque sempre envolvem uma teia complexa de interesses, cláusulas contratuais e timing preciso. O mercado da bola, como todos sabem, é imprevisível e um rumor que parece certo hoje pode se transformar em decepção amanhã. Essa incerteza mantém os torcedores atentos a cada movimento, interpretando detalhes aparentemente pequenos como sinais de que a transação está prestes a acontecer. Comentários de empresários, indícios de conversas privadas e até movimentações nas redes sociais do próprio Soteldo são analisados com lupa, alimentando a narrativa de que a transferência poderia ser iminente. Para o Fluminense, a especulação exige também inteligência estratégica, pois qualquer anúncio precipitado poderia gerar turbulência no elenco ou impacto negativo na moral da torcida. O venezuelano, por sua vez, se mantém no epicentro do debate, sem precisar se pronunciar publicamente, mas tendo sua carreira e decisões constantemente avaliadas por um público apaixonado que mistura torcida, curiosidade e especulação. O drama em torno de Soteldo demonstra como o futebol moderno combina talento, negócios e emoção em proporções que ultrapassam as 4 linhas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Os impactos esportivos e psicológicos de uma possível saída de Soteldo para o Palmeiras também são tema de análise por técnicos e ex-jogadores, que ponderam sobre como o Fluminense poderia reorganizar sua equipe ofensiva e se outros jogadores teriam condições de assumir responsabilidades que o venezuelano carrega com naturalidade. A perspectiva de perder um atleta capaz de criar jogadas decisivas, driblar marcadores em velocidade e atuar em múltiplas funções provoca debates sobre planejamento de curto e longo prazo, além de acender discussões sobre prioridades do clube e da diretoria. Cada rumor alimenta teorias sobre substitutos possíveis, adaptações táticas e estratégias que poderiam minimizar a saída de um talento que já conquistou fãs por sua ousadia e criatividade. Paralelamente, a torcida observa atentamente os sinais, discutindo em fóruns, redes sociais e grupos de WhatsApp sobre como reagir emocionalmente à possível mudança. A narrativa especulativa transforma o futebol em algo muito maior do que jogo. É uma mistura de drama, expectativa e estratégia, onde cada notícia, cada comentário e cada indício se tornam peça central em um quebra-cabeça que afeta clubes, torcedores e o próprio atleta, deixando todos atentos aos próximos capítulos desse rumor. Além disso, a repercussão midiática internacional também não pode ser ignorada. Soteldo, apesar de atuar no Brasil, desperta a atenção de clubes em outros continentes, e uma transferência para o Palmeiras poderia aumentar sua visibilidade, abrir portas para oportunidades futuras e modificar completamente sua trajetória profissional. Esse cenário adiciona camadas de complexidade à especulação, pois não se trata apenas de uma movimentação interna do futebol brasileiro, mas de decisões estratégicas que podem influenciar carreira, imagem e mercado do jogador. Analistas esportivos destacam que jovens talentos, quando expostos a clubes com maior visibilidade e estrutura, tendem a crescer não apenas tecnicamente, mas também em termos de projeção internacional, criando expectativas adicionais sobre desempenho e adaptação. Para torcedores, cada notícia sobre reuniões, negociações ou contatos entre dirigentes é interpretada como pista de que algo está prestes a acontecer.
mantendo a tensão e a emoção altas. Entre especulações, análises técnicas e palpites apaixonados, Soteldo se mantém como protagonista de um rumor que vai além do simples jogo, tornando-se símbolo de debates, expectativas e sonhos de torcedores, tanto do Fluminense quanto do Palmeiras. E, à medida que o rumor se consolida, discussões sobre lealdade, carreira e ambição se intensificam entre fãs e especialistas. A possibilidade de um jogador querido deixar o tricolor para reforçar outro clube divide opiniões, provocando debates sobre ética, liberdade profissional e o papel da diretoria em equilibrar interesses do atleta e do clube. Enquanto torcedores cariocas demonstram indignação e preocupação, os palmeirenses sonham com combinações de jogadas e vitórias que poderiam ser impulsionadas pelo talento de Soteldo. Cada nova informação é interpretada, cada vídeo analisado, cada postagem nas redes sociais se transforma em pista ou argumento para sustentar teorias, evidenciando o poder da especulação esportiva como entretenimento e paixão. Entre expectativas, tensões e imaginação, o rumor sobre Soteldo no Palmeiras continua a ganhar força, mantendo fãs e especialistas atentos, ansiosos e envolvidos em uma narrativa que mistura futebol, emoção e possibilidades, deixando claro que, independentemente do desfecho, o nome do jovem venezuelano já se consolidou como um dos assuntos mais comentados e especulados do momento no cenário nacional. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!